Fala, meus amigos queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Negociando. Programa esse que é destinado a você que quer conhecer um pouco mais, quer contribuir na área dos negócios, do empreendedorismo, onde eu, Glauber Rodrigo e meu querido Reginaldo Schollenberg, estamos aqui toda semana, aqui nos nossos canais como YouTube, Instagram, LinkedIn, onde você pode conferir aqui na descrição do nosso vídeo. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você que está chegando agora, se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar. E se você já é inscrito, faz lá o seu like. Se você também não gostou, deixa seu dislike, mostra a sua reação, compartilhe o seu ponto de vista, que isso ajuda a gente continuar trazendo informações e conteúdos relevantes na área dos negócios aqui para vocês. Bom, hoje a gente vai dar continuidade a uma rotina de episódios que a gente fez aí falando sobre economias. E hoje, o Reginaldo Schollenberg e eu aqui vamos discutir um pouquinho mais, fazer uma revisão, compartilhar com vocês esses pontos relacionados às economias. Mas antes disso, queria chamar aqui o meu querido Reginaldo Schollenberg. Fala, Reginaldo, seja bem-vindo. Fala, Glauber, tudo bem? É sempre um prazer estar de novo aqui no Negociando. E a gente está cada vez mais trazendo algum assunto polêmico ou trazendo pessoas que estão aderindo a olhar e conhecer mais sobre negociar. A gente fez esses últimos 4 episódios falando de economias, né? São economias novas, na verdade, né, Glauber? Economias que estão sendo criadas nesse momento, que é a prateada, a de impacto, e tudo que a gente vai falando, né? E hoje a gente vai fazer, em cima disso, uma revisão falando sobre economia de uma forma geral. E olhando o quê? Olhando passado, talvez 20, 30 anos para trás, olhando o presente, né? Os últimos 10, 15 anos, e pensar como é que vai ser esse negócio da economia no futuro. Eu acho que é uma boa discussão, Glauber, porque negócios são negócios desde sempre e eles têm umas características muito iguais, né? Sobre economia. Quando a gente falou da economia prateada, a gente está falando das pessoas que têm cabelo branco como eu e que estão hoje aí. Mas você tem pouquinho ainda. Mas hoje elas estão gerando novos negócios pela sua sabedoria e, ao mesmo tempo, inspirando os jovens a fazerem produtos para ela. A economia criativa está cada vez mais fluente e eu acho que é realmente uma coisa que a gente tem que resgatar, a criatividade dos nossos negócios. A economia de impacto é talvez o assunto mais emergente que está aí e que a gente precisa efetivamente pensar e olhar para esse lado. Mas a gente também tem que instruir os nossos negociantes atuais, né, a que isso tem que dar resultado. E eu esqueci uma economia aí, Glauber, me ajuda. Falei da criativa, falei da prateada, falei da economia circular. Economia circular, que para mim é uma junção da criativa com a de impacto também, né? Mas ela tem um nicho específico que é reutilizar aquilo que hoje a gente talvez jogue fora. Reginaldo, você falou um ponto bem interessante, onde a gente pode partir desse ponto, né? Que foi a questão de relacionar o tempo, né? Passado, presente e futuro. E desde os nossos primeiros episódios aqui, retratando essas economias, onde a gente fez uma abordagem em cima dessas 4 economias que o Reginaldo citou, a gente falou no início que realmente isso se torna, simplesmente uma só economia. Se torna não, é simplesmente uma só economia. Economia, né? Só que com as necessidades, com as realidades atuais, diante do que foi visto e vivido no passado, né, se fez mudar a forma de encarar isso e de procurar soluções para o desenvolvimento. E aí a gente começou, eu falei até no sentido do marketing digital, né, a nichar, usar esse termo, nichar as economias, né, economia circular, economia prateada, a economia criativa, a economia
de impacto, como o Reginaldo falou, né? Que para mim eu acho que é o centro de tudo hoje a economia de impacto, né? Que é dela que a gente está construindo novos pilares e projetando o nosso futuro, né? Então, a economia, formas da gente poder viver em sociedade de uma forma que possa ser benéfica para todo mundo e crie um desenvolvimento, isso existe desde o início dos tempos. Só que cada momento ela traz consigo uma necessidade específica. Cada momento reflete ações tomadas num tempo passado. Mas se nesse momento presente a gente não começar a analisar, olhar para trás, ajustar o que foi de falho e tentar melhorar o agora para que no futuro a gente possa viver de uma forma melhor, a gente não vai ter objetividade. Então, esse lance, né, da gente fazer esse comparativo do passado com o presente e, em cima disso, ver à frente como a gente quer estar, né? Então, hoje, com essa segmentação das economias, eu vejo que, diante também do que a gente está vivendo hoje, né, a economia, no sentido geral, financeira em si, oscilando muito, a gente está, infelizmente, em guerras, a gente está vendo aí o superávit do dólar, países que estavam lá embaixo cada vez mais baixo, países que estavam lá em cima estão descendo, e o contrário acontecendo. Então, o mundo, de certa forma, está girando muito rápido. Tá passando de fase muito rápido, como se fosse um videogame, mas muito cara. O pessoal que está jogando numa velocidade nível 5 aí, né? Então, assim, a gente precisa parar e começar a estabelecer formas de chegar a melhores resultados. E a segmentação das economias, eu vejo isso como muito benéfico e produtivo, né? Porque antigamente o pessoal via como geral, né, Reginaldo? Você que já tem uma experiência maior do que a minha, vivenciou isso de uma forma maior. A gente sabe que a economia prateada, a experiência das pessoas sempre existiu. E outra, ela é fundamental para que possa existir, né? A criatividade sempre existiu. O circular, claro que foi de um tempo mais à frente, mas do reaproveitamento das coisas também, a gente sempre teve. Pessoal, principalmente do interior, a gente falou aqui, né, da criação de veículos a partir de outros veículos. Então, assim, são coisas que sempre tiveram, mas que hoje a gente está dando um olhar diferenciado, um olhar mais técnico, um olhar mais preocupado com o que está vindo por aí, né, Reginaldo? Esse é o meu ponto de vista em relação a essas economias todas. Eu vejo assim, né, Glauber? Eu acho que no passado a gente tinha negociantes mais destemidos e visionários. Por quê? Porque o mundo se criou com a economia do passado, né? Hoje a gente vive reformulando a economia do passado, mas se a gente olhar o passado mesmo, quantas coisas foram criadas do nada? Por isso que eu digo que muitas coisas foram visionárias, né? O carro, a lâmpada elétrica, tudo isso, na verdade, foi criado em um momento em que não existiam grandes faculdades, não existiam grandes laboratórios, não existia grande comunicação e colaboração globalizada como existe hoje, e os caras criaram isso, né? Então, se a gente olhar a economia do passado, ela foi criada por pessoas destemidas e visionárias no sentido de criar exatamente do nada alguma coisa com base no seu conhecimento. E se a gente pensar a logística, então, os caras eram super destemidos. Eles saíram de um continente para um outro de navio para levar isso para algum lugar. Depois surgiram máquinas, a Revolução Industrial, e tudo isso foi nascendo de uma forma talvez até bruta, né? Para chegar aonde nós chegamos hoje na nossa economia. Mas a gente olhar o passado, a gente tem que respeitar tudo isso que aconteceu. Por exemplo, quando eu comecei a empreender em tecnologia, não existia internet. Eu tinha que vender e colocar num CD ou num disquete para entregar para o meu cliente. Eu mesmo instalei o Windows 95. Da onde? De disquetes, um conjunto de X disquetes, eu nem lembro e quero esquecer isso, né? Mas quanto era difícil, porque não existia essa comunicação globalizada, essa troca de informação. Então, a gente olhar para esse passado, que é um passado destemido, porque os caras enfrentaram tudo que tinha direito, eles enfrentaram aí. E
a gente está aí, né? Essa economia hoje presente é embasada nesse passado. Só que qual é a grande diferença dessa economia atual? É a gente poder olhar alguma coisa e você não está mais olhando aqui. Eu estou em Timbó, Santa Catarina. Antes, talvez eu olhasse aqui Blumenau, sim, um raio de 200 quilômetros em volta, eu olhava e conhecia. Hoje eu posso estar conversando com um cara de Israel para trocar ideia, eu posso estar conversando com um cara dos Estados Unidos, eu posso estar conversando com qualquer um em qualquer lugar. Nós dois, Glauber, estamos aqui, você na Paraíba e eu em Santa Catarina. Exatamente. E quem vai nos ouvir vai estar em aonde? Nem sabemos. A gente não faz ideia, né? Então, essa economia presente tem essas virtudes hoje, ela tem facilidades que não existiam no passado. E o que você vê nessa economia do passado aí, Glauber? Nessa questão. Só para a Essa... gente finalizar a economia do passado. É. Cara, a economia do passado serviu de estrutura, né? Ponto de apoio para a gente poder consolidar as economias que a gente vive hoje, né? Como você falou, as dificuldades passadas em relação aos momentos que a gente atua hoje, não tem comparação, né? Você vê que a comunicação, às vezes você queria falar com alguém, fechar negócio com alguém, você levava 15 dias para um contrato chegar, isso com a qualidade era próxima. 15, 30 dias para o contrato chegar na mão do cara, para ele poder analisar mais 15, 30 dias, retornar ao seu contrato e assim vocês poderem conversar. Né? Uma viagem de um canto que era 3 mil quilômetros, o cara passava 30 dias para chegar nessas viagens. Então, tudo isso aí influenciava muito a forma da gente conquistar espaço economicamente. Né? Mas, como você disse, isso aí é um fator que a gente precisou olhar para trás para a gente ver, pô, era assim que funcionava. E hoje a gente, olha o que a gente tem, né? Olha a facilidade, a agilidade das coisas que a gente tem hoje e como a gente pode acelerar, de uma certa maneira, os resultados que a gente pretende alcançar, né? Então, eu vejo que a economia passada, ela foi importante e ela é importante e sempre será importante para a gente poder conquistar novas formas de desenvolvimento, seja ela novos segmentos dentro da economia. Né? Então, não adianta a gente falar, a gente tem que viver de hoje para frente. Cara, tem. Né? Mas vem até, parece até um pouco com o OKR, né? Da gente poder estar analisando os dados, referências que a gente vivenciou e conquistou resultados no período, no caminho, de uma forma mais generalizada, não deixa de ser um tipo de OKR. Né? Então, eu acho muito bacana isso, esse contexto. E os profissionais que trabalham diretamente nessas áreas, eles têm essa preocupação, né, de estar sempre analisando o passado, vivendo o presente e projetando o futuro, né? Eu falo profissionais sendo um pouco mais restrito, mas é gente que trabalha no dia a dia, nós que trabalhamos com negócio, empreendedorismo, também precisamos. E a gente traz até para um contexto dos nossos negócios, né, Reginaldo? A gente precisa estar comparando resultados, precisa estar medindo situações para que a gente possa corrigir, né, startup, né, falhar rápido, corrigir mais rápido ainda, para que a gente possa conquistar novos caminhos. Né? E na economia, sem dúvida alguma, da mesma forma. Né? Então, como é que eu vejo, né, Glauber? Eu acho que a economia do passado era o primeiro, realmente, pessoas destemidas, pessoas visionárias, que se embasavam em criatividade e inovação. Qual é a diferença para a economia do presente, eu diria? Que a gente vai incluir mais um tempero nisso. A gente continua sendo criativo, a gente continua sendo inovador, mas agora nós temos uma gama de empreendedores. A gente não tinha tantos empreendedores no passado. Agora nós temos pessoas empreendendo. Só que eu não vejo mais tantos visionários. Tanto que se a gente botar na economia atual, são poucos que a gente pode dizer que são unicórnios e são visionários. Muita gente está melhorando o passado e muita gente está copiando o presente. De E certa forma, se está ficando dizendo empreendedor, né? mecanizado, está ficando, né? Então a economia atual também ela tem algumas mudanças drásticas. A mão de obra ela vai ser cada vez mais mecanizada. E já começou isso há tempo, né? Se a gente olhar desde
aí uma revolução industrial, a gente já começou a mecanizar muitas coisas que ainda precisavam de pessoas e daqui a pouco a gente já tem linhas de produção 100% automatizadas. Mas quem conduz o negócio continuam sendo pessoas empreendedoras e eu acho que a gente teve uma ruptura entre a economia do passado e do presente. Se a gente olhar grandes empresas que tinham no passado, elas deixaram de existir. E por que talvez deixaram de existir, né, Glauber? Se eu fosse enumerar aqui alguns casos que eu conheço, simplesmente porque não teve uma continuidade familiar, às vezes. Né? O avô, o pai, criaram a empresa lá e hoje não tem um filho, uma filha ou alguém que toque esses negócios. E aí o próprio negócio em si vai morrendo ou vai sendo comprado por outro e vai mudando de mãos, né? Então, a economia hoje, que a gente conhecia também, economia familiar, né? Passar pai para filho, a gente não está vendo mais muito. Por quê? Porque o filho também está virando empreendedor em um outro negócio. Ele não quer mais saber o negócio da família. Ele está virando empreendedor em outro negócio. E isso está circulando, fazendo com que grandes marcas aí do passado. Quantas marcas hoje nós temos de 100 anos? Pouquíssimas, né? Por quê? Porque realmente ou não tiveram continuidade, ou se perderam no tempo por toda a inovação tecnológica que tinha, ou não tiveram continuidade familiar, ou tiveram que se reinventar, de verdade. Então, a gente olhar isso, né, é sempre um aprendizado. Mas isso talvez acontecesse com uma larga escala de tempo. Levaria 30 anos, 40 anos para isso acontecer. Só que hoje, cada vez mais, a gente está vendo empresas nascerem e, às vezes, elas até conseguem chegar num auge e 15 anos depois elas não existem mais. E a gente poderia citar uma pilha de exemplos, né, Glauber? Exatamente, exatamente. Essa questão, né, do familiar que você tocou, ela reflete muito isso, né, do presente, passado e futuro, né? Porque realmente hoje você vê poucas empresas familiares, né, dando continuidade, porque hoje os filhos não querem mais seguir aquela questão que os pais faziam, e nada errado com isso, né? Já criam seus próprios empreendimentos, né? E a gente traz até para um ponto assim, às vezes eles deixam de acreditar naquilo que construíram, né? Porque às vezes, não, a empresa do meu pai, eu vou reinventar isso aqui, vou inovar isso aqui, e não vamos deixar ficar do jeito que está. Como também a gente tem casos contrários, né, de pessoas que as empresas familiares estavam em queda e as pessoas abandonaram, os filhos abandonaram o que faziam para pegar novamente a empresa familiar e tornar casos de sucesso, né? A gente tem aí a história do empresa na área alimentícia, acho que é o Habib's, né, que o cara, o proprietário era médico e o pai dele faleceu, ele largou a medicina para se aprofundar, né? Se eu tiver errado, deixem aí nos comentários, mas se eu não me engano foi o pessoal da Habib's, esqueci o nome do empreendedor, peço perdão. Mas enfim, isso tudo reflete, né, a questão da gente estar vivendo tempos de mudanças, de inovação constantemente, né? E você, quando falou aquilo, algo que complementa tudo isso e, para mim, que faz isso gerar de uma forma mais rápida, sem dúvida alguma, é a tecnologia, né? A tecnologia. E hoje a tecnologia ela é uma grande aliada nesse processo que a gente está vivendo hoje para a construção, desenvolvimento de novas economias, né? E principalmente a gente ter como referência o passado. Mas infelizmente, mesmo vivendo nessa era toda de tecnologia, de informação, a gente vê que ela ainda não está como deveria estar diante do que ela já tem de potencial, né? Por parte de algumas pessoas, ainda ficar um pouquinho presa, não querer se aprofundar, não querer utilizar isso aí. Então, assim, hoje o momento presente que a gente vive é uma realidade totalmente diferente do passado, sem dúvida alguma, mas que foi construído diante do que foi vivenciado, né? E se a gente não se preparar diante do que a gente está vivendo agora, o futuro da gente fica comprometido, né? Então, esse fortalecimento das economias, conhecer esses tipos de economias, e ajudar a atuar nesse tipo de economia é essencial para a gente poder alcançar melhores resultados futuramente, né?
Eu acho que é um conjunto de tudo isso, né, Glauber, que a gente vai precisar pensar para o futuro, né? Como é que as empresas vão se manter no mercado? Como elas vão se fortalecer? Como elas vão estabelecer parcerias colaborativas? Como é Exato. que a gente vai construir o futuro? Hoje, na verdade, tem cada vez mais nichos, né? Isso que você falou antes, como a gente nichou a economia, na verdade, existem nichos nesse mercado muito significativos. E hoje uma indústria alimentícia, ela não é mais só uma indústria alimentícia. Hoje tem nanotecnologia, hoje tem medicina, então a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de nanotecnologia, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de uma pilha de coisas que uma só empresa não vai poder ter na sua carteira. É quase impossível ela ter todas as frentes, todos os nichos englobados na sua empresa. Talvez ela vai ter que ela se nichar muito bem e encontrar parceiros nichados que complementem o trabalho dela. Quer dizer, isso vai criar uma nova consciência da economia, que é uma economia colaborativa, muito Exatamente. provavelmente para o futuro. Porque a gente não vai conseguir mais fazer tudo ou estar em todas as frentes ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Mas e é legal ver isso, né, Reginaldo? Ver esse processo, né, de transformação e de crescimento, né? A gente, diante de todas as dificuldades já vividas e viventes, a gente está sempre em evolução, né? A gente está evoluindo, né? E uma dessas partes aí, mas voltando ainda à parte do passado, eu vejo que teve uma ênfase, está tendo uma ênfase muito grande quando a gente falou aqui, foi a economia da questão da economia prateada, né? O olhar sendo voltado para a experiência, vou dizer assim, né? Então, ver a necessidade, pô, eu tenho que recorrer aqui, vou usar essa analogia, ao meu manual dos escoteiros, pô. Eu tô com uma situação difícil aqui, no manual do escoteiro eu vou conseguir aqui sair dessa dificuldade. E esse manual do escoteiro são os cabelos brancos, né? São as pessoas com mais experiência. Então, você vê que projetando futuro, vivendo um presente mais acelerado, mas olha a importância da gente precisar voltar ao passado, né? Ouvir, conhecer, para que a gente possa continuar crescendo, né? Então, eu acho muito bacana isso aí também hoje. Esse é um ponto muito legal que você tocou agora. E esses tempos eu estava pensando em por que isso, né? Mas se a gente olha na economia do passado, você não tinha empreendedores, você tinha empresários. Eles sabiam, além daquilo que eles faziam, eles sabiam falar sobre negócios e administrar seus negócios, ser comerciantes, né? Como você fala sempre. E hoje, na verdade, se a gente olha para a economia do presente, a gente não tem mais grandes empresários nessas empresas novas. A gente tem empreendedores, que são pessoas técnicas ou que estão ligadas ao assunto e que vão lá e resolvem um problema. Mas elas não conhecem nada de como fazer negócios. E aí eu acho que essa junção que você acabou de falar, que é a geração prateada, vai agregar valor, porque todos esses caras da geração prateada, em algum momento, foram os negociantes que estavam ali e que eram os empresários, negociantes, que fizeram seus negócios crescerem e que agora podem aportar valor junto aos empreendedores que têm um senhor do conhecimento técnico, um senhor do conhecimento de tecnologia, e essa junção acaba sendo perfeita. E só aproveitando, né, deixa e o rumo que tomou aqui a conversa, para você entender essa questão do empresário, a gente tem um episódio aqui do Negociando, né, falando sobre empresariar, a diferença, né, de você deixar de empreender, entre aspas, para empresariar, né? Então, é muito bacana isso mesmo, a gente ter sempre essa base, essa fonte confiável, né, na experiência de grandes empresários que vivenciaram seus negócios, que fizeram acontecer, né? Então, isso dá uma segurança, vou dizer assim, para a gente poder continuar desenvolvendo e continuar crescendo. Não se der, eu vou fazer isso, mas eu não sei como. Poxa, confia e pergunta em quem já viveu isso, né?
Confia e pergunta, dá credibilidade a quem já viveu tudo isso aí. Né? Então, a economia prateada, ela se fortalece nesses pontos. Eu vejo assim. Um exemplo até Glauber, a gente pode falar de sustentabilidade dentro da economia, né? Quando eu comecei a trabalhar com informática, os nossos computadores eram mínimos, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com um computador que tinha um disco de 80 megas. Hoje a gente tem no bolso 128 GB, 250 e poucos GB, no bolso da gente, né? Que é o celular. Meu computador aqui tem 512 gigas no meu computador. Eu trabalhava com um computador de 80 megas, que tinha panelas de disco. Né? Então, a gente sempre se preocupou, pelo menos em tecnologia, em economizar recursos. Memória, disco, tudo, porque tudo era escasso. A gente viveu uma economia também de escassez, porque tudo estava nascendo. Exatamente. E hoje nós estamos vivendo uma economia de abundância, né? Porque tudo está disponível. Pô, as máquinas estão cada vez maiores, a tecnologia está cada vez mais disponível, a gente conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo de graça, né? Pelo WhatsApp, pelo Skype, por um monte de recursos que tem aí prontos, Google Meet ou aqui como a gente está fazendo. Então, nós vivemos numa economia de abundância. Então, eu acho que o empreendedor perdeu um pouco a noção dos gastos. Isso aí é só comprar mais memória. Isso aí é só fazer mais isso. Eu vivi isso dentro da minha empresa a partir de um certo momento, onde entraram os microcomputadores e eles foram crescendo muito rápido e as pessoas diziam, isso aí, por que eu vou me preocupar com disco? Para que eu vou me preocupar com memória? É só comprar mais. E isso hoje a gente vive essa economia de abundância também em todos os setores. E eu acho que um freio que aconteceu nisso foi a própria entrada da sustentabilidade, porque a sustentabilidade começa a pensar assim, não é porque eu tenho muito que eu tenho que gastar isso. Eu tenho que preservar, né? Eu tenho que preservar de alguma maneira as coisas. E a economia circular, aquilo que eu já usava, eu posso reaproveitar. Por exemplo, essa semana eu conversei com um pessoal que está reaproveitando os computadores de quem está deixando de lado e está colocando em escolas que nunca tiveram um computador. Então, isso é bacana. A gente tira o descartável para o reutilizável, né? Isso, eu acho que todas essas economias que a gente trouxe aí, tanto a criativa, circular, de impacto, a geração prateada, elas vêm com esse mote de coisas de a gente realmente reutilizar os nossos recursos e fazer com que eles sejam muito mais aproveitados ao longo do tempo do que simplesmente descartáveis. Exato. Né? Então, isso é legal porque a gente vai aprendendo a economizar. E hoje, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala muito em tecnologia, e eu falo muito em tecnologia, a gente vê, as pessoas não se preocupam mais com segurança, as pessoas não se preocupam mais com um monte de coisas, que na verdade a preocupação deveria ser muito mais dobrada do que antigamente. Por quê? Porque hoje nós estamos, cada vez, meu computador aqui está ligado ao mundo, agora, nesse instante. Por que eu não deveria cuidar da segurança, né? Então, Glauber, eu acho que tudo isso aí são grandes aprendizados e eu vejo assim, né? Eu acho que o passado serviu para realmente nos trazer uma linha e talvez trazer o desafio da continuidade de você ser criativo e inovador. A economia do presente talvez nos deixou menos criativos, mas mais inovadores, porque a gente está olhando o passado e refazendo. Eu acho que a gente está mais inovador do que criativo. E a economia do presente vai ter que resgatar a criatividade de volta. Por quê? Porque outras gerações estão entrando e essa criatividade está se perdendo. Se você pensar hoje, quando a gente fala de criatividade, me parece que é uma coisa ruim, né? Quando a gente fala de criatividade, muita gente liga ao jeitinho. Quando a gente fala de criatividade, o brasileiro dá um jeito, né? Ele tem jogo de cintura. E não é, isso é criatividade e a gente não pode perder isso. Porque se a gente perder isso, a gente vai perder a essência da economia.
Exatamente, exatamente. É exatamente isso aí, né? A gente, nesse programa, a gente fez aí de uma forma rápida e objetiva, né? Um paralelo aí entre as economias vivenciadas, a importância, né, da gente poder ter sempre uma base para a gente poder estruturar os novos caminhos que a gente pretende seguir. E você que ainda não conferiu, a gente falando aqui das economias prateadas, circular, criativa, você pode aí no nosso canal conferir esses últimos episódios, assim como outros falando de negócio, né? E também para você que quer ser um patrocinador aqui do Negociando, aqui no link do vídeo tem um formulário e a gente vai explicar para vocês alguns benefícios em fazer parte dessa parceria com o Negociando, né? Reginaldo, meu querido, chegamos ao nosso tempo, né? Conversa, um bate-papo bem legal. Essa série que a gente fez aí sobre economias, melhor dizendo, foi muito bacana. Eu aconselho a você que está assistindo esse programa aqui de hoje e possa conferir e deixar seu comentário, sua opinião, sua indicação, porque isso, mais uma vez, fortalece o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar construindo os nossos episódios aqui do Negociando, né? Glauber, eu queria aproveitar, já que a gente tocou que a economia do futuro vai ser a economia da colaboração, que, por exemplo, este podcast só existe porque nós temos patrocinadores. Exatamente. E esses patrocinadores estão colaborando com o Negociando, mas muito mais estão colaborando com a economia de forma geral. Exatamente. Levando o conhecimento, levando a educação, levando esse contexto que a gente sempre discute, muitas vezes varre para debaixo do tapete. Então, eu vou citar os 4 nomes aqui de quem já está nos patrocinando e patrocinando a evolução do conhecimento na área de criatividade, inovação e empreendedorismo. A Engrandire, da Paraíba, está aí nos fortalecendo. A Mapper Idea, do Paraná, está aí nos fortalecendo. A FLC Negócio também está aí junto com a gente, levando esse conhecimento. E a Hawking, de Minas Gerais. Olha só, vem fazer parte desse time e vamos colaborar juntos uma discussão cada vez mais aprimorada sobre tudo o que gira em torno dessas economias, que gira em torno de criatividade, inovação, empreendedorismo e também tecnologia, porque a cada programa que a gente faz, né, Glauber, a gente está aí falando de tecnologia como um grande motor disso tudo. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, obrigado a vocês por mais um Negociando. Sempre bom aqui negociar com vocês, né? Isso é uma forma da gente poder estar negociando, né? Conteúdo, informação, tudo relevante aí ao mundo dos negócios. E obrigado aí, Reginaldo, obrigado, meu querido, por mais um episódio. Semana que vem a gente está de volta aqui, né? E já temos o assunto da semana que vem, que foi elencado por alguns ouvintes. Né? Vamos dar um spoiler do que vai ser na semana que vem? A gente fala muito sobre isso, hein? A gente fala muito sobre as nossas empresas serem produtivas. Produtividade. E vários ouvintes elencaram para nós várias coisas que tornam as empresas deles improdutivas. E eles queriam que a gente fizesse um apanhado geral. Então, a gente está preparando e no próximo episódio a gente vai trazer esse assunto da produtividade, que é diferente de agilidade. Ótimo, boa colocação. É isso, a gente vai falar aí sobre uma nova série aí, sobre produtividade, né? Ou o que ocasiona a sua falta de produtividade nos negócios aí, né? Pessoal, então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo Negociando. Valeu! Até o próximo. Tchau, tchau.